Eu fiquei muito satisfeito quando eu comecei a ver que os meus amigos que eu estava indicando para a Avel e que estavam sendo cuidados pelo Arthur, estavam voltando com feedbacks extremamente positivos, assim: "Nossa, estou impressionado, o cara deu um up na minha carteira, eu já estava", pessoas experientes, que já tinham essa experiência: "Poxa, ele me viu que eu estava num produto que eu poderia fazer uma melhora ali, eu troquei de produto, estou muito satisfeito, ele é muito atencioso, ele é isso, ele é aquilo". Então eu comecei a pensar: "Nossa, isso é realmente uma boa experiência como cliente". Boa tarde, pessoal. Aqui é Vitor Hugo, da Avel Investimentos. Estamos aí para um episódio, né, do podcast aqui sobre trade. O assunto principal hoje vai ser trades e história, a visão do cliente. E, bom, para quem não me conhece, eu sou head da mesa trader, né, do escritório da Avel. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está aqui conversando com o Luiz, né, o nosso cliente trader aí, um parceirão de negócios. E é muito importante, assim, eu lembro quando a mesa trader começou há mais ou menos um ano lá no escritório, o LG, né, que a gente chama assim. Ele foi um dos primeiros clientes do escritório, assim, que entrou junto com a gente, que começou a ser atendido pela mesa trader. Eu lembro sobre vários insights, assim, que a gente teve juntos também, coisas que a gente foi desenvolvendo. Usei muito o LG para colher feedbacks, entender como que a mesa trader poderia, né, trazer melhorias. E hoje é um dia muito especial, então, porque um ano depois a gente está aqui representando a Avel, falando um pouco sobre a experiência positiva que o cliente teve e num evento tão grande, né, numa magnitude desse tamanho, a importância, a relevância que a gente está tendo. Então, antes de começar o bate-papo, só queria dizer que me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa com vocês e nesse dia tão especial e me sinto muito orgulhoso de tudo que a gente vem fazendo. Bom, vou deixar vocês se apresentarem aí, né, e vamos começar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, sou sócio assessor da Avel. Hoje eu estou aqui também muito mais para complementar e poder ajudar um pouquinho no papo, né? Trazer um pouquinho do que é o dia a dia, do que a gente traz de desafios, né? Algumas histórias e justamente o que a gente está conseguindo fazer dentro de um projeto. E a gente sempre fala entre eu, o Vitor e o LG, cara, que é um projeto que a gente compra junto e acho que é muito por isso que vem dando certo. Então, além disso, muito feliz em estar podendo participar da conversa depois do escritório ser considerado o melhor escritório da rede. Então, de novo, só agradecer pelo tempo, espero que seja um papo de alto nível aqui. Bom, eu quero falar que eu estou realmente muito feliz com esse momento. Quero primeiro, antes de tudo, parabenizar. Realmente, ser o primeiro escritório do Brasil é um feito imenso. Eu já participo da Expert há alguns anos e eu sei qual o tamanho dessa batalha, né? Para chegar a ser o número um, realmente a gente vê que são inúmeros esforços diários, a soma de muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas, o engajamento, o envolvimento, o apoio dos CEOs. É um time muito grande, que as pessoas, às vezes, quando pensam, vou investir o meu dinheiro, não imaginam desse nível de estrutura que a Avel tem. Né? Além de tudo, para mim é um prazer falar com vocês aqui sobre uma questão que para mim é muito rara, que é o sentimento de conforto que eu sinto estando aqui na mesa com os dois. O Vitor, desde quando eu o conheci pessoalmente, no primeiro dia que eu fui à Avel em Porto Alegre, a gente já teve uma facilidade de conversa, eu percebi que eles tinham ali um nível de dedicação que estava acima do que eu estava tendo de experiência, e eu fiquei curioso e falei, bom, a forma que eu hoje faço meus investimentos, ela merece novos testes, merece que eu experimente outras empresas, que eu tenha outras estruturas. Então, estou encontrando o Vitor aqui, apesar da gente falar o tempo inteiro. É um trabalho que as pessoas às vezes não imaginam, de tanta, tanto municiamento, né, de informações que mudam completamente a história da vida do investidor, o resultado. E o Arthur, que eu falo mais ainda, foi um prazer, que eu estou conhecendo ele pessoalmente hoje. Mas é um cara também que virou meu amigo à distância. A gente acaba criando esses laços de amizade que são gerados inicialmente por uma entrega mútua, né? Eu acho que o cliente chega, alguns clientes vão entrar com menos experiência e vão precisar de um amparo maior, que é um amparo diferente do que eu preciso, por já estar na bolsa há vários anos. É, e muitos, como eu estou em Brasília, Brasília não é uma cidade tradicionalmente do mundo dos investimentos, tudo gira muito em torno de funcionários no público, da política. Todo mundo acha o mercado financeiro muito mistificado, muito complexo, muito perigoso. É uma imagem que eu adoraria que as pessoas que estão me ouvindo agora tivessem
uma imagem diferente, porque isso não é uma realidade. A realidade é que, como qualquer outra atividade, né, não existe nenhuma faculdade onde você forma uma pessoa com menos de 4 anos no curso superior. É provado que a quantidade de dedicação, de tempo de dedicação que você dá a qualquer tipo de ação ou de profissão, ela começa a fazer mudar. Você tem que fazer realmente uma análise diária de como está funcionando o seu psicológico, como está funcionando a sua estratégia, como está funcionando o seu nível de conhecimento, você está evoluindo, você tem que ter um pilar. E para isso, você tem realmente que contar muito com o assessor de investimentos. Essa figura ela é tão importante dentro da estrutura que muitas vezes a pessoa abre uma conta, deixa o dinheiro e não dá atenção, até parece engraçado, não dá atenção para o assessor, porque a maioria das vezes o assessor fica lá perguntando, quer que faz alguma coisa, vamos mudar alguma coisa, e às vezes o cliente pensa, estou ocupado, não vou ver isso. Se você não der o nível de atenção, o seu assessor não consegue te entregar tudo o que ele pode. Uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, mas ela depende muito, porque o assessor ele tem na organização dele ali a agenda dele, com quem que ele tem que falar, com quem que ele gostaria de trocar o produto que ele sugeriu inicialmente, que foi excepcional em um momento anterior, mas que agora pode não estar, pode ter aparecido um produto melhor, ou, né, sempre tem algo novo, é muito dinâmico, né? O mercado é um negócio complexo e grande, é uma coisa mundial, né? O mundo está estruturado em cima do mercado financeiro. Então, assim, o que eu vi com o tempo, além de tudo, é que eu tive uma tranquilidade, uma serenidade, porque meus amigos todos falaram, eu quero começar a fazer alguma coisa na bolsa. Quem eu procuro? Eu só procurava empresas locais, porque eu não dependia muito, como um trader, eu não dependia tanto da assessoria, não fazia produtos de renda fixa, não fazia outros produtos que demandavam realmente essa atenção. Mas eu via que todo mundo que queria entrar por essa porta que eu recomendo e acho que é a porta de entrada mesmo, não vai começar fazendo trade, que é uma coisa que envolve realmente uma técnica, uma dedicação muito diferenciada. E eu acho que na hora que eu comecei a indicar um ou outro ali, boas empresas, não estou falando que não sejam, mas que naquele momento eu olhava e o assessor estava indicando, às vezes, um produto que eu não apoiaria. Existem produtos excepcionais, e não é porque um produto é excepcional para o Paulo, que não seja para o João. Então, assim, tem perfis diferentes, isso tem que ser respeitado. Sim. Então, assim, eu via que eu estava começando a ficar preocupado com as minhas recomendações, porque é só uma recomendação baseado na minha experiência. Então, assim, fiquei realmente frustrado com algumas pessoas que eu acabei recomendando e que eu olhava e falava, poxa, tá fazendo uma coisa que essas pessoas, meus amigos principalmente, que é tudo uma questão muito de amizade, isso de respeito, né, e de amor pelo ensinamento do mundo financeiro. Eu acho que a educação financeira muda o mundo. Eu fiquei muito satisfeito quando eu comecei a ver que os meus amigos que eu estava indicando para a Avel e que estavam sendo cuidados pelo Arthur, estavam voltando com feedbacks extremamente positivos. Assim, nossa, estou impressionado. O cara deu um up da minha carteira. Eu já tava, pessoas experientes que já tinham essa experiência. Poxa, ele me viu que eu estava num produto que eu poderia fazer uma melhora ali. Eu troquei de produto, estou muito satisfeito. Ele é muito atencioso, ele é isso, ele é aquilo. Então eu comecei a pensar, nossa, isso é realmente uma boa experiência como cliente. Porque além do que eu recebo deles, que é muito mais, né, um suporte de trade, que envolve notícia, que envolve um monte de coisa, às vezes em tempo recorde, rápido, né? Abril teve uma notícia nos Estados Unidos, eu mando uma mensagem pro Vitor. Cara, é o atendimento mais rápido que eu já vi na minha vida até hoje. Não sei como é que eles dão conta, e imagino que sejam outras pessoas também demandando muito. Sei que eu demando muito, então os dois já receberam vários convites para tomar um vinho comigo, pagar um churrasco, né, que como bons gaúchos gostam muito. Mas eu fico nessa tranquilidade, porque praticamente todas as pessoas que eu levei para a Avel, eu indiquei bastante gente, todos estão imensamente satisfeitos, todos estão tendo um nível de suporte onde eu não preciso mais me preocupar com a minha indicação. Pelo contrário, estou recebendo muitos elogios e agradecimentos por ter realmente encontrado um lugar onde eu me sinto em casa mesmo. O Arthur me atende às vezes 9 horas da noite,
que eu acho que é um absurdo ele fazer isso. A nossa amizade chegou nesse ponto e a gente já passou a conversar coisas, né, perguntar como é que estão as famílias, como é que está a vida, né, como é que estão os planos de futuro, tudo que faz parte, né? E realmente, assim, isso mudou a minha tranquilidade, ela aumentou bastante, tanto nas minhas contas, quanto nas contas das pessoas que são os meus amigos. Mas transcende algo profissional, acho que se inicia, acho que pela entrega, pelo trabalho sério, por conseguir agregar o máximo possível, que depois se torna muito mais uma amizade, assim, né? LG? Acho que esse é um ponto legal que eu comentei no início sobre o projeto, mas na tua fala o que me chama atenção e que na minha visão, acho que o Vitor concorda comigo, que a gente troca muito também, é sobre alinhamento. Cara, tu conseguir entender de fato que quem tá do outro lado tá buscando. Alinhar expectativas, alinhar necessidades, entender como que a gente pode entregar isso da melhor maneira. O assessor ele tem que ter um nível de psicologia, né? Atuar um pouco como psicólogo, né? Assim, porque é uma profissão que ela depende, né? O assessor vai moldar o cliente, Sim. né? Então, às vezes, o Arthur vai perceber um cliente que saiu da renda fixa e agora quer testar uma coisa bem mais agressiva. Eu garanto que o Arthur teria a responsabilidade de falar, olha, estamos te monitorando aqui e talvez seja prudente você diminuir a quantidade de contratos que você está usando, por exemplo. Ou essa posição aqui é muito arriscada. Ou quer testar um produto que tem um pouco mais de risco para ganhar um pouco mais, afinal de contas, nós estamos falando sempre em diminuir risco, nós estamos diminuindo a nossa rentabilidade, né? Mas existem vários e belos produtos que a XP tem, milhares, né? São, acho que, a última vez que eu ouvi, falaram em 7 mil produtos, não lembro, era um número astronômico, fiquei impressionado. Produtos, inclusive, que já foram descontinuados de origem, que são ótimos produtos que a XP continua mantendo. Sim. Então, isso aí eu estou falando de admirador, porque não é minha área, não é o que eu entendo, mas eu já vi muita gente olhar e falar, poxa, fizeram o cálculo de uma operação estruturada para mim que eu estou super satisfeito. Né? Ou seja, todo mundo que pensa em risco, esquece que existe, do mesmo jeito que existe o risco de você receber um impacto, existe as proteções, existe o colete à prova de bala, existe, né? Então, assim, na verdade você quer aumentar um pouquinho, quer tentar ter um pouco mais de rentabilidade, existem formas de fazer isso com prudência, com cálculo do risco. Se você elimina o risco todo, você está eliminando a possibilidade de ganhar muito. O prêmio está eliminado também. Né? Então, na verdade, não estamos aqui falando do meu apetite ao risco, não é o caso, porque eu estou no nível, né, extremo, né, o máximo, que é o mercado da BMF. Né? É uma coisa que eu também tenho muita vontade de saber muito, que eu não me arrisco ainda por não saber o suficiente, que são as opções. Né, que é o mercado de derivativos, que é fantástico, incrível, mas é um trabalho que envolve um estudo extremamente profundo, porque se você não souber no mínimo as gregas e no mínimo Black Scholes, você vai estar até já tentei te dar uma palhinha, né, LG? Não, e aí Aos poucos tá... Isso que eu ia falar, eu espero que a nossa amizade seja longa a ponto de você me ensinar o que você sabe de opções. Aí eu vou ficar, mas vai acontecer. Feliz da vida. Esse processo devagarinho, gradual, ele é mais importante do que aprender tudo num final de semana. Com certeza, cara. O que eu vejo, assim, que vocês veem sempre eu falando com entusiasmo e a amizade que a gente criou, né, que é, na verdade, tudo que eu faço, esse amparo que eu tenho, ele cria em mim uma vontade de retribuir. Então, quando eu falo, isso é natural, tá? Isso aí eu faço, é da minha natureza, mas eu acho importantíssimo fazer isso, que é valorizar um trabalho bem feito, sabe? Assim, não é todo mundo. Existem quantos mil assessores de investimento, quantas pessoas que são, né, de mesa, são dezenas, milhares de profissionais, e nós precisamos achar o profissional que vai nos ajudar a perder o medo do mercado. Não precisa ter medo do mercado. Os americanos são prova disso. Né? De cada 100 americanos, a média de 65 estão investindo no mercado financeiro de alguma maneira. As vovozinhas têm hábito de comprar uma açãozinha ali para o neto. Imagina uma avó que comprou uma ação para o neto no dia do aniversário e no dia do Natal. Uma só. Durante os últimos 10 anos. Né? O neto está feliz da vida. Afinal de contas, a Apple, não sei se todos sabem, ela abriu na bolsa valendo $20 e hoje ela vale $220. Então, assim, é uma coisa que você pensa, opa, o que eu poderia perder? Eu estou dando um presente. Então, se é um presente, o presente já foi. Você concorda? Se você usa uma garrafa de vinho, por exemplo, poxa, R$1.000. Você tomou, acabou aquilo, foi a experiência. A ação não.
ela para ficar no zero como o vinho, para finalizar, a empresa tem que morrer, Sim. não é verdade? É. Então, assim, a chance de você colher bons frutos de um pensamento desse, que eu assim, recomendaria no mercado americano pela pujança, pela robustez, né? E acho que no Brasil tem um monte de possibilidades excepcionais, mas envolve um pouco mais de monitoramento, Sim, um pouco mais né, cíclico, cíclico, né? estratégico, fazendo Exato. rebalanceamentos, colocando stop loss, né? As pessoas às vezes não sabem que você pode, mas dá muito trabalho fazer isso. Não, não dá trabalho. O trabalho que dá é o mesmo trabalho de você ir no mercado. Sim. Você vai ter que achar um carrinho, você tem uma lista de compras, você sabe o que vai comprar, você vai calcular o preço. Poxa, mas esse, né, tem lá um produto, o bacon fatiado, por exemplo, da Perdigão, está custando mais ou menos do que o da outra. Você vai estar fazendo uma cesta de coisas, Sim. mais ou menos isso. E aí você fala, e ações, como é que faz isso? É simples, você vai estudar profundamente, procurar as opções de research que vão existir, vai pedir para a mesa, o que vocês estão olhando, Sim. pessoal? O Vitor é um craque para isso, está sempre, além do mais, está sempre bem ao lado do Vitor Bendorf, então ele está bem municiado de informações. Vitor Bendorf eu não o conheço pessoalmente, mas sou cliente. Passou aqui atrás agora, a gente vai tomar um café com ele. Sou cliente da Bendorf há muito tempo e é uma casa que eu respeito imensamente, é a carteira mais vencedora do Brasil há alguns anos. Conheço o Felipe lá e o Tonelo, Sim. São grandes profissionais, grandes educadores, além de tudo, né? Então, é bastante interessante saber que o Vitor faz um programa semanal, se eu não me engano, com o Vitor Bendorf, onde eles estão falando justamente esses insights. Exato. O que é a ação que está agora, né? O mercado, além de tudo, tem rotação, é cíclico. Então, assim, o que você pode fazer que você pode, ao mesmo tempo, já calcular com a ajuda do Vitor, por exemplo, no gráfico, falando, Vitor, qual é o topo desse movimento? Eu posso traçar um Fibonacci aqui para imaginar que, nesse ponto aqui, eu já estou satisfeito, eu não quero correr o risco daquilo voltar. Sim. Muitas vezes você está ganhando dinheiro, você ganhou lá, sei lá, 10 mil reais. E você às vezes pensa, eu quero ganhar 20. Mas você tem que entender, quando você mexe com ações, que a imprevisibilidade é a única coisa certa. Sim. Então, se você colocar o stop gain no próprio home broker, você coloca e fala, poxa, se está todo mundo feliz ganhando 1% da renda fixa em um mês, eu vou fazer o meu trade sem validade e vou comprar essa ação aqui, Petro, por exemplo, que recebeu recomendações de grandes instituições mundiais. Você faz aquela operação e pensa, estou disposto a perder até X. E baseado em quê? Na mesa. Não é achismo. Sim. Ou você sabe fazer a conta e imaginar que ele vai ter um fundo, que vai ter alguma posição. Pensa sempre em duas coisas que são as ondas de Elliott e sempre em Fibonacci. Então você vai ter uma ideia que em algum momento aquilo vai ter um recuo. Então não perca a ponta do que você já ganhou, não devolva para o mercado o que você já ganhou. Coloca um stop loss, se der errado você vai ser estopado com um pouquinho, vai estar protegido, é o seguro. Igual quando você não bate o carro. Você já pagou o seguro. Perfeito. Você não vai bater o carro simplesmente para aproveitar o dinheiro já que paguei, você gastou. então vamos já lá. paguei, vamos meter ele aqui. Não. Agora, até com a bolsa aí batendo o topo histórico, foi muito comum investidores procurando por proteção de carteira. E era engraçado, assim, escutar um discurso de que eu fiz a proteção de carteira, o que a gente tem que torcer agora? A gente tem que torcer para a bolsa cair, que aí essa proteção se valoriza. Isso. E aí eu olhava e pensava, cara, quanto faz o seguro do carro? Tu sai da seguradora, tomara que eu bato o carro na parede agora para ganhar o seguro. Último dia. Exato. É o último dia do seguro. Pô, gastei. Exatamente. Né? Então, olhar essa questão com duas óticas, assim, eu fiz uma proteção de carteira ou eu fiz uma especulação de queda de bolsa, né? Se eu tô realmente comprando uma put, que seja, tô entrando vendido em contrato futuro, se eu tô especulando numa queda, ok, né? Temos que torcer, então, realmente para o mercado ir na tua direção. Mas no momento que o cara tem uma carteira de ações, bolsa bate topo histórico e ele faz um prêmiozinho de put ali para se proteger, que tá totalmente saudável dentro do recomendado, cara, se a bolsa continuar subindo é melhor. Vai virar pó a put? Vai, mas a carteira vai andar. Né? Então, é isso que é importante, assim, entender que não é porque eu fiz uma operação para me defender ou, enfim, né, acreditando em algum cenário que eu tenho que realmente torcer para que aquilo se concretize. Às vezes são proteções, como as próprias opções que a gente fala, as opções de Selic, né, que a gente fala sobre os gestores apostarem em aumento, manutenção de Selic. Essas apostas que os gestores fazem em opções de Selic é para caso o cenário que ele acredite, né, não se concretize, ele tenha um retorno financeiro e se proteja, ou da mesma forma, né, caso venha se concretizar o cenário que ele quer, ele ganhe na outra ponta. Então, assim, é importante entender que nem sempre o resultado de uma estratégia com derivativos
dar um resultado positivo é o resultado final que tu queria, entendeu? É porque o derivativo são essas variáveis que a gente comentou, né, Exato. no início. Assim, depende muito do tempo, são muitas variáveis. E isso é um assunto que eu acho realmente que não é para uma pessoa que esteja se aventurando. É para uma pessoa que esteja com vontade de compreender o funcionamento, né? Sim. O seguro, que seria o derivativo. Então, mas eu não sei fazer isso, LG. Pô, eu vou demorar tanto tempo. Mas você tem o Vitor. Mas Sim. aí que O tá Vitor o faz papel esses do cálculos profissional, né, para LG? você. Esse é o papel do Exatamente. profissional, é fornecer informação para que a Exato. pessoa possa olhar e, poxa, isso faz sentido para mim. E eu já cansei de falar isso, Arthur. Sabe para quê? Para amigos que estão segurando posição e falam assim: não, eu sei que vai subir. Tudo bem, eu também acredito que possa subir, que vai subir, pode ser. Você tem que olhar primeiro é o seguinte: a probabilidade. Nós estamos falando em Sim. tudo que a gente está falando aqui envolve matemática, tudo, Sim. tá? Até psicologia. A psicologia também depende de um conhecimento matemático. Claro. O seu emocional precisa daquilo, Sim. né? O teu emocional ele vai ser alimentado de acordo com Suas os resultados certezas. matemáticos Exatamente, daquilo. com as suas tentativas de Se a acertar o máximo probabilidade possível. for menor, o teu emocional vai ser diferente quando a Com probabilidade é cer- gigante e vice-versa. Com né? certeza. É igual também, por exemplo, isso aconteceu no filme, né? A grande aposta, né? Que é um filme icônico na bolsa. Recomendo quem não assistiu, que foi The Big Short. foi sobre a crise do subprime, né? Em 2008. Eu ainda dei o azar de ver esse filme indo para Nova York. Então, eu cheguei em Nova York, que justamente foi uma aposta super ultra arriscada que durante 80, 90% do tempo parecia dar errado e os caras estavam convictos que aquilo ali ia acontecer. Sim. Então aquilo ali envolveu, né? Quando a gente vê o personagem, a gente vê que ali tem um cara realmente com muito conhecimento profundo sobre o que ele está falando. Sim. Né? Voltando a esse tema das opções, né? Das proteções e o que um mesa pode fazer por você, é o seguinte: se você vir e olha e falar assim, cara, tô achando que por algum momento essa ação que já subiu tanto, ela vai fazer a onda corretiva, né? Ela vai cair para voltar a subir. Vitor, o que eu posso fazer para não precisar estopar minha operação e surfar um pouquinho nessa descidinha que vai dar para subir de novo? Então, tem 1 milhão de possibilidades que você, que é um CPF não profissional, não precisa conhecer necessariamente a fundo. Você tem Sim. que contar com um profissional. Sim. Que garanto que muitas pessoas estão assistindo agora e estão surpresos de saber que isso está à sua Sim. disposição. E quase todo mundo tenta fazer isso bem feito. O difícil é dar conta como o Vitor dá. Sim. Então, assim, realmente, porque não é fácil, ele atende, centenas e centenas de clientes, tem um nível de estudo muito profundo, de conhecimento, tanto é que eu vou falar Sim. mais uma vez, está parecendo que é uma super puxação de saco aqui, não é, isso é gratidão, porque o Vitor tem de verdade, eu não falaria se não fosse verdade, a melhor comunicação que eu já vi até hoje em um grupo de WhatsApp. Sim. Cara, isso muda o nosso operacional total. Muitas informações extremamente importantes, rápidas, pontos de acumulação que a gente coloca sempre no gráfico e vê, opa, aqui o Vitor já me deu um norte, notícias. A notícia é uma coisa tão importante, um dia de um CPI, o dia de um payroll, cara, tudo isso, né, alertado anteriormente, te poupa Sim. de um susto terrível. Eu já vi muita gente falando, cara, eu não sabia, eu estava com 10 contratos aqui, entrou um negócio que o candle subiu 500 pontos e eu perdi R$1.000 ou sei lá quanto. Cara, ele não viu o grupo, ele não viu que ali tem uma notícia de alto impacto que pode mudar o sistema O dele. rumo do mercado, né? O mercado do day trade, principalmente, né? Eu sempre falo para os traders, a gente vai ter sempre um driver 1 de mercado. O driver 1 vai ser sempre cenário macroeconômico, indicadores econômicos do dia, se a gente tem fluxo estrangeiro positivo. Então, tem drivers que são principais, até mesmo microestrutura de mercado. Aquela máxima de mercado, onde dólar sobe, bolsa cai, né? Isso seria uma microestrutura de mercado. Um outro exemplo disso é DI também, dólar e DI. Exato. Juros Dólar futuros. e DI é o tempo inteiro correlacionado. Então a gente tem esses drivers que são as microestruturas de mercado junto com o contexto macro. E dentro disso a gente ainda tem um driver 2, que são as regiões de liquidez de tesouraria, onde é que os market makers posicionam, né, as posições. Que é uma coisa que você coloca muito Que é sobre isso que a lá, gente né? está falando agora, em encontrar essas regiões.
E escutando, assim, LG, eu fico muito, assim, mas muito orgulhoso e feliz de escutar que a comunidade no WhatsApp, ela tem sido tão relevante para ti, porque o carinho que eu tenho pela Mesa Trader é que foi um negócio, assim, feito de trader para trader, sabe? Aham. Porque, assim, às vezes, não querendo, assim, comparar laranja com maçã aqui, mas, por exemplo, assim, vamos pegar um assessor de investimentos que assessora, às vezes, uma carteira de 50 milhões de reais. Esse assessor, se ele é muito jovem, na PF dele, ele não tem 50 milhões de reais. Então, às vezes, pode acontecer um descasamento de que ele pode, talvez, não entender 100% a demanda, ele pode não entender 100% o que um cara de 50 milhões pensa, como que ele se Aham, posiciona, né? com Trazendo um exemplo certeza. aqui. Só que, claro, né, conforme ele for ganhando experiência e ouvindo, isso que é o mais importante, essa escuta ao cliente, ele vai conseguir entregar valor. Só que a área trader, eu sinto que foi um negócio de trader para trader. Aquela informação que tu recebe, seja uma notícia, um impacto, seja uma posição institucional de tesouraria, eu sinto que se eu fosse um trader na outra ponta, cliente XP atendido pela Avel, era isso que eu queria receber. Exatamente. Não é um relatório daqui 2 Aham, dias. não. Não é fechamento do dia, Galípolo. Não, mas fechamento do dia eu estava operando às 10 da manhã. Eu quero saber como é que vai impactar às 10 da manhã, não o que impactou Com hoje ao longo do certeza. dia. Então eu criei um fluxo e me empenho diariamente para que essas informações tenham uma simetria cada vez menor. Então, o que acontece? A gente tem as mesas de renda variável no escritório, que é um trabalho fenomenal que as mesas fazem. A da Avel, especialmente, foi eleita aí 3 anos consecutivos a melhor mesa da rede. Só que a mesa de renda variável, ela vai ter um perfil de ajudar na construção de portfólio, ajudar no atendimento daquele cara que tem uma exposição em renda variável, porque ele entende que o asset allocation, a distribuição é importante, e ele volta e meia quer saber, cara, como é que tá a minha carteira de ações, o que vocês estão chegando para o Brasil, o que vocês acham de investir lá fora. Beleza, isso a mesa de renda variável consegue entregar muito valor. Mas tem um outro perfil, que é o perfil que a gente chama de money maker, que é o teu perfil, que é o perfil dos traders que estão aqui hoje escutando esse nosso podcast, de todo mundo que está aqui querendo saber mais sobre trade. E esse perfil money maker, ele é um perfil que a mesa de renda variável vai conseguir atender? Vai. Só que a mesa trader vem para trazer aquela pitada que falta. Que é justamente mandar para o cara assim, cara, olha só, hoje de manhã, tesouraria da Tullet aqui acabou de comprar 300 mil opções, montou uma call spread em Petro, Santander deu recomendação de compra, acho que é legal tu dar uma olhada nisso aqui, porque o Bendorf veio aqui na minha mesa, falou que também tá olhando isso. Então, eu via que eu, como mesa, recebia as informações e não chegava na ponta. Isso é o que faz a diferença num super resultado. Exato. Né? Agora, a gente falou de uma coisa mais complexa, mas para trazer isso para o investidor que está começando, seria mais ou menos o seguinte. Por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu sou viciado em informação e guardo tudo, e a gente tem uma estrutura lá no escritório onde a gente usa o Notion, então quando eu vejo uma live sua, eu já armo lá e coloco para todo mundo ver. A gente tem, né, links, a gente tem um grupo só de estudos, a gente realmente dividiu, porque a gente é viciado em estudar. Sim. Nós não estamos querendo replicar nada, nós estamos querendo criar uma tese, nós estamos querendo criar um método. E esse método, ele envolve muito estudo, ele envolve uma responsabilidade muito grande e ele envolve um risco calculado, porque também o nosso risco, ele é um risco alto, né? Sim. É o risco porque a gente está trabalhando com o imprevisível. Aí eu olhei e falei assim, pô, carteira de uma super research que eu respeito muito no Brasil, tinha dado recomendações no ano passado de 3 ativos. Aí eu fui olhar isso, achei apagando meus arquivos 6 meses depois, cara, os 3 tinham dado um super prejuízo. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho deles foi mal feito? Não. Que o cenário foi longo demais para aquela análise. Sim. Se você chega e recebe aquele call e fala, Vitor, estou com esse call, o que você acha? Concordo com 2, ou concordo com 1, ou concordo com os 3. Mas olha, você tem como fazer essa proteção aqui. Compra aqui, tem um risco dele cair aqui, voltar a subir, não se preocupe, mas se ele passar disso aqui, eu consigo te stopar. Sim. Eu consigo já deixar um stop gain e um stop loss armados desde o dia da compra. Sim. Parece que é um negócio complicado, gente, mas você faz isso em menos de 1 minuto. Então eu pergunto, assim, às vezes,
Eu foco muito nos aposentados, acho que é um público fantástico para entrar na renda variável, que são pessoas experimentadas, são Sim. pessoas que têm um nível de estudo, né? Há 50 anos atrás, há Sim. 40 anos atrás, 30, era um nível de estudo profundo, o pessoal estudava muito, então essas pessoas estão muito habilitadas, Sim. foram às vezes grandes profissionais, estão muito habilitadas, porque isso é um beabá para eles, Sim. assim, sinceramente é um beabá. Esse pessoal tem que, sabe, perder essa ideia de que é um negócio perigoso e entender que, como qualquer negócio, quem faz uma faculdade de engenharia Sim. estuda igual um condenado durante 4 ou 5 anos, não sei se são 5, e ele não tem nenhuma garantia que aquele envolvimento todo que ele teve ali vai gerar nada. Sim. Então você já está ganhando. E se você for calcular a faculdade, não é só a mensalidade, é o deslocamento que você teve, o seu tempo que você deixou de ganhar dinheiro fazendo outra Sim. coisa, né? Então, assim, as pessoas no Brasil, às vezes, elas querem resultados milagrosos, Sim. mas não querem o esforço milagroso, o esforço que aquilo demanda. É muito fácil você pensar, quer dizer, então, LG, estou te assistindo aqui, que se eu dedicar 4 anos no mercado financeiro, de alguma forma, que tenha metodologia, que tenha dedicação, que tenha uma estratégia de estudo, que tenha... Poxa, você quer passar num concurso, você vai fazer tudo isso. Sim. Então, por que você não faz na Bolsa de Valores, que é um lugar que te dá possibilidades imensas de alto ganho? Tá? Não estou falando que é milagroso. O tempo inteiro eu reforço a responsabilidade do aprendizado e do estudo. Mas Sim. você tem 1000 opções. Vamos dar um outro exemplo para os idosos nesse Eu caso. acho que, até ali já complementando, eu acho que a questão não é nem assim sobre. Cara, tu que tá aí parado, não tá investindo em ações, estuda 4 anos e começa. Acho que não é essa a questão. A questão é, tu quer começar, estuda primeiro, né? Então é uma Isso. coisa de realmente, assim, o cara ele entender que, como tu comentou, hoje a gente... O cara ele não consegue advogar sem a OAB, ele não consegue ser cirurgião se ele não está formado em Exato. medicina com residência, ele não consegue, o engenheiro não consegue assinar uma obra se ele não está com o diploma de Com engenheiro. certeza. E o trade, o cara baixa uma plataforma, clica em compra ou venda e vê o resultado em questão de 3 horas ele já está operando. É né? verdade. Então, assim, essa aceleração que muitas vezes é maravilhosa para o mercado por ser uma porta de entrada que traz muitas pessoas qualificadas, talvez eu tenha começado assim, o Lucas que está aqui nos assistindo, o Arthur. Então, o mercado ser de fácil acesso é maravilhoso porque mais pessoas entram, o mercado se qualifica, Com fica mais certeza. competitivo, a gente tem mais pistas para correr. Então, isso é muito bom. Mas tem o lado negativo também, que a facilidade leva... De fazer qualquer coisa. Né? A facilidade de fazer qualquer coisa. Exato. Né? De não fazer... O LG, quanto é que tu ganhou operando? Ah, o LG, eu ganhei hoje 20 mil reais fazendo day trade. Pô, se o LG, que estuda bolsa há 20 anos, ganhou 20 mil hoje fazendo day trade e eu com 1 hora de mercado fiz 30 mil, cara, eu não preciso ficar 4 anos estudando isso aqui. É isso que passa na cabeça, né? Mas essa ideia dos aposentados é que eu acho que é um público muito preparado no que ele viveu a vida inteira. Muitos estão em casa e podem usar suas mentes, porque você vê, a mente, quando ela é trabalhada, você vai ver pessoas de 80 anos super intelectualmente super ativas. Sim. E esse mercado é um mercado de muita atividade cerebral, é um mercado rápido, é um mercado de muito reflexo. Isso ainda ajuda na saúde da pessoa. Então, essa é uma pessoa que está muito habilitada. Só para finalizar essa ideia, quando eu falei em 4 anos, eu estou falando para não criar esperanças milagrosas. Sim. Mas eu já acho que é desde o primeiro dia. Sim. Só que como é que você entra? Procurando alguma coisa no YouTube? Não. Você vai entrar em contato com o Arthur, que é o seu assessor, e vai falar: Arthur, estou há muito tempo na renda fixa e gostaria de aprender a fazer operações de ações. Você poderia me conectar com o Mesa da Avel, que é o Vitor? Sim, posso fazer isso. Vitor, tudo bem? Olha, eu sou fulano, meu perfil é esse, eu tenho 72 anos, eu fui engenheiro, eu trabalhei numa empresa, eu fui um executivo e não sei o quê. Por onde eu começo? Aí você mudou o jogo todo. Por onde eu começo? O que eu devo evitar? Né? Óbvio que isso aí não estou te falando para você ser um professor dessa pessoa, mas você vai dar um primeiro caminho ali, uma conversa de 10, 15 minutos ali, onde você pode instruir quem são as pessoas que você tem como referência para ensinar, quem você acha que tem um caminho, um trabalho que envolve uma prudência e ao mesmo tempo um nível educacional alto. Então, na verdade, é uma construção de 4 anos, que você pode começar pelo simulador no primeiro mês, pode fazer 2 contratinhos ali, eu sempre brinco que não pode fazer com um contrato só, porque um contrato
contrato, você não aprende a alavancagem, que é o grande negócio do day E trade. fazer Se você parcial fizer também. se você fizer com um contrato só, você está num game que ele não Sim. dá a vantagem e o É um pra benefício. um. É um para um, né? E Sim. poucas pessoas pensam nisso, aí começa ali no 1 e vê, nossa, mas quando eu perco, porque você tem que fazer um 2, no mínimo 2, Sim. que você vai estar usando a alavancagem, né? E aí o que que acontece? A partir do momento que você começa a fazer do jeito certo, você fortalece a ideia de que você pode até perder, mas que Uhum. aquilo ali faz parte do plano. Sim. Não tem ninguém que corra uma maratona que não pense que em algum momento ele pode tropeçar. Que ele pensa que não pode ter igual o doido do padre que tirou o cara, a medalha do cara, enfim, tudo pode acontecer. Lá Sim. no escritório a gente tem várias frases de efeito, sabe? Assim, que a gente foi criando ao longo de todas as pessoas que participaram com a gente das ideias, dos projetos, muitas pessoas que eu tenho que agradecer bastante. E são pessoas que agregaram no total que a gente tem hoje. E tem um que falava lá, tudo pode acontecer. Sim. Cara, até nada. Não é verdade? E é mesmo. Tem hora que você olha e fala, não tá acontecendo nada. A gente passou por isso essa semana, tinha hora que a gente olhava, não tinha volatilidade nenhuma. E a gente ficava ali horas, Sim. eu e o Lucas ali, falando o que tá acontecendo, né? Então, assim, na hora que você começa a pegar todo esse traquejo, e aí eu vou chegar na confirmação do que eu tô falando. Sim. Quando apareceu o smartphone, todas as pessoas que não tinham facilidade daquela nova forma de comunicação falaram, eu só vou usar para ligar. Sim. E hoje a gente tem nossos pais e avós todos extremamente conectados, Uhum. né? Quem ousou, quem peitou a ideia, tá lá, mexe no Instagram, mexe no WhatsApp, mexe no Surpresa aplicativo. quem não faz, né? Surpresa quem não faz, né? Então, assim, se você já fez uma transposição dessa no passado, né? Porque nós estamos falando de pessoas. O meu caso, por exemplo, Sim. quando eu comecei a ver bolsa, não existia internet. Sim. Né? A minha E primeira experiência foi no ano 2000. Já tem 24 anos, praticamente, que eu tive a minha primeira experiência no mercado. E isso vai mudar muito ainda, porque assim, o meu pai, né? O meu pai é um cara assim que ele tem um perfil muito mais conservador, é um cara sou do Rio Grande do Sul, então é um cara de terras, né? Gosta bastante desse mercado. Mas o meu próprio pai, quando investia em ações, ele nunca viu um gráfico de uma ação. Olha Por isso. quê? Porque na época dele, como é que tu comprava uma ação? Falava ou com o gerente do banco, ou com o gerente da corretora, botava lá na carteira e esquecia. Hoje a gente tem gráfico, a gente tem Tudo. fluxo, a gente é Tudo. bombardeado de notícias, de informações. Então, a nossa geração, e que eu me refiro à nossa como um todo, assim, né, dos últimos aí 30, 40, 50 anos, que estão vindo nesse mercado cada vez mais forte, vai ter uma revolução muito grande. Com As certeza. coisas vão mudar. A gente está no mercado cada vez mais líquido, cada vez mais acesso a informações, né? Claro, o acesso à informação é o que eu sempre falo, né? Hoje a gente tem muita informação, então o problema não é acessar a informação, mas sim fazer uma curadoria das informações. Tem que certeza. acessar E aí, boa pra informação. Esse que é o papel. Isso que eu tô Exatamente. reforçando o papel do Vitor. Por quê? Esses calls que essa empresa forneceu, eles não estavam necessariamente errados. Mas os calls são baseados em uma análise fundamentalista. Ela está analisando os fundamentos da empresa, que podem estar excepcionais no momento X. Sim. E o Vitor pode virar e falar assim, são boas opções. Uhum. Têm fundamentos positivos, estão na probabilidade, elas têm mais chance que Sim. se descer, sobe de novo. Sim. Uma empresa igual a VEG, por exemplo, uma empresa super saudável. Uhum. Algumas empresas são saudáveis ao extremo, Sim. não é verdade? A Apple, por exemplo, caiu, você compra. A Microsoft caiu, você Sim. compra. Né? E aí o que acontece? Às vezes você vai falar com o Vitor e ele vai falar, espera mais um pouquinho. Sim. Está neste momento em uma região que vai ter uma correção. Sim. Que é aquela hora que você compra o call e cai. E aí Sim. você fica, não acredito, mas essa empresa não presta, essa empresa que deu esse call aqui não presta. Call não é mágico, Sim. não é magia, não é algo mágico. Call é um norte. Sim. Acho Acho que te dá uma bússola para né? você seguir. Aí você chega pro mês e o mês fala, calma, te aviso quando isso aqui fizer a ponta da onda de Elliott Sim. para fazer a curva. Sim. E aí você entra e fala, nossa, que sorte, eu realmente ia comprar naquela hora. Sim. Né? E o que eu acho também, assim, muito importante nessa condução e de estar próximo é sobre, claramente, a médio e longo prazo, né? A gente, até quando a gente pega o nosso histórico de trades esse ano, saindo um pouco aqui de futuros, né? Falando de mercado à vista, a gente teve 78% de acerto, né? Nos nossos calls táticos em mercado à vista. Claro, Número gigante. muitos vão falar, pô, a bolsa subindo, mas não, a gente pegou Não, a bolsa aí... tá subindo de a 10 dias bolsa tá pra cá subindo, aqui, né? Questão de um mês para cá, a bolsa tem tava subido. lateral no bom tempo. Ficou lateral aí os primeiros 5, 6 meses do ano, e mesmo assim a gente teve uma seletividade muito boa, a gente conseguiu ter 78% de acerto, um payout médio ali de 1,4, então assim,
Na vírgula, na risca, quem seguiu todos os calls, impossível tá perdendo dinheiro em renda variável num ano super complicado. Agora, fácil de falar com bolsa no topo, mas até então era um ano complicado. E o que eu acho mais importante, Alexandre, sobre tudo isso até é sobre a questão de quando o trader perde dinheiro no mercado, que isso vai acontecer, isso acontece comigo, acontece com o Arthur, acontece contigo, acho que Acontece com com todo o mundo. médico que perde o paciente, às vezes Médico, ele tá desesperado exato. para Um melhor advogado do Brasil que perde uma causa, exato, né? E acho que faz parte. O melhor time de futebol do Brasil não ganhou todos os jogos para ser Nosso campeão, maior né? campeão da história morreu num acidente num lugar que ele dominava tudo. Perfeito, Então, assim, exato. né? Essas coisas acontecem. E o mais importante quando eu tenho prejuízo na bolsa é eu entender o porquê que eu tive aquele prejuízo. Exatamente. Eu perdi Estuda aquilo. X%, né? Eu tive um drawdown ali de X% na posição, estopei a posição, meu financeiro foi de tanto, beleza, vou planilhar isso aqui, parte do gerenciamento de risco. E por que que eu errei? Errei por isso e por aquilo. Ou às vezes acontece Pronto. o que aconteceu com a gente, comigo e com o Lucas essa semana, que eu segurei, muito raramente eu faço isso, porque eu sei realmente o nível que eu tô de gráfico já é um negócio mais profundão mesmo, assim, eu sou apaixonado por isso, estudo, às vezes acabo às 6 da tarde, eu fico até 10 no escritório, às vezes. Sim. E a gente olhando justamente isso, erramos com dor, mas estávamos certos. Nós erramos porque tudo estava certo. Sim. A tendência estava certa, o fluxo estava certo, o volume estava certo, tudo. Então, isso é a imprevisibilidade do mercado. Mas é Que sobre também é sobre ter ciência, né? mas que também, por outro lado, é também o que faz a gente olhar e falar, é aqui. Sim. Senão, você fica no movimento de robótica, onde deu aqui e sai, entrou aqui e sai. Sim. Então, isso é muito interessante. Para finalizar, que os nossos papos são sempre espetaculares, aliás, é a não primeira consegue vez que a gente terminar, né? conseguiu fazer um papo. Lá no escritório a gente entra Em vídeo e vai. em vídeo Em com LG, 20 minutinhos, tá? É isso aí. Porque senão O papo é sempre excelente, né, nós cara? vamos Mas eu acho embora, que é um né? papo de qualidade, que as pessoas que estão assistindo, elas vão compreender que realmente tem uma preocupação com a responsabilidade, mas também em incentivar pessoas que têm capacidade, não é incentivar quem não tenha. Quem não tem vontade de se dedicar, de estudar e de se esforçar, está fazendo a maior bobagem da atualidade, tá? Faz com muita seriedade, que é o jogo do tigrinho. Isso vai destruir a sociedade. A gente não faz ideia, as pessoas que não têm conhecimento financeiro profundo, não têm ideia do tanto que isso já está dizimando a classe talvez até baixa. apostas no geral. Acho que essa, né, tem a parte poética ali de ser uma diversão, assim como qualquer outro jogo de azar, mas isso em grande escala é um perigo. É um muito grande. perigo, que está pegando a classe. Já tem gente, já estão havendo pesquisas aí contando que está comprometendo 20, 30% da renda da família. Sim. Então, isso é um absurdo. Às vezes o cara tá desesperado ali, vou tentar um tigrinho. Tigrinho é uma moeda que você joga para cima. Sim. Só que, cara, é uma moeda perigosa, porque você não faz a conta, na hora que você vê, você já está lá com um prejuízo que vai te demorar 10 anos para você sair daquilo ali. E o perigoso é a bolsa. E para finalizar, eu não teria como finalizar isso aqui sem agradecer um dos presentes que eu ganhei na minha vida. Tive várias realmente experiências sensacionais na minha vida com grandes pessoas. Aqui é um ambiente onde eu sou cliente, né? Assim, a gente está andando numa feira que é a maior feira do mundo de finanças. E eu passei praticamente a primeira hora todinha que eu passei aqui conversando com pessoas que são pessoas que eu conheci no mercado. Então, assim, além de tudo, um ambiente onde eu me sinto em casa sem nunca ter sido institucional. Sim. Eu sempre fui cliente, eu acabei me tornando um cara conhecido como cliente, o que é, para mim, uma grande satisfação, porque eu nunca tive um vínculo de trabalho com nenhuma corretora, com nenhuma asset, nenhuma gestora, nada, foi pura paixão, mas foi esse negócio de buscar as pessoas corretas, buscar com profundidade. De vez em quando eu penso, poxa, eu vou ser chato com o Vitor, eu falo, cara, infelizmente, ele vai ter que me aguentar, porque aquilo ali vai mudar a minha vida, não é verdade? Então, assim, eu tenho essa noção. E aí a Avel me proporcionou muitas coisas, ganho sempre um presente, vejo que eu estou sempre lá como uma das pessoas que está recebendo um carinho especial, sei que pelos prêmios que vocês ganharam ontem já está mais do que provado que vocês fazem isso com todo mundo, mas eu me sinto realmente privilegiado por ter conseguido esse acesso com vocês em um nível profundo, de mão dupla, onde eu também tento fazer o meu máximo. Quando eu indico pessoas para a Avel, eu não estou indicando para pagar nada, mas sim porque eu realmente acredito na coisa, não tenho nenhuma dúvida que as minhas indicações eu posso dormir tranquilo com elas, e agradecer porque eu fui em maio, a Avel me proporcionou isso. Eu fiz uma viagem, que a XP escolheu 10 traders do Brasil para ir para Nova York, nós fizemos uma viagem
indescritível. Sim. Eu gastaria mais 10 minutos para falar sobre isso aqui, mas nós fomos na Bloomberg, nós fomos na BlackRock, né, que é a maior gestora do planeta, 10 trilhões de dólares, fomos na NYSE, fomos na Nasdaq, uma experiência... Sabe qual que me pegou mesmo, Eligio? O show do Rolling Stones. Essa aí. Pois eu vou falar então uma coisa entre amigos aqui. O que mais pegou é que quando eu cheguei na BlackRock, foi a maior emoção da viagem, uma coisa muito interessante, né? Nós estamos falando do sonho de uma vida toda, né? Nós estamos falando ali de Wall Street, todos os filmes, tudo nasceu ali. Né, eu vi o Charlie Bull a primeira vez em 1998, né, o touro da bolsa ali. Quando eu fui a primeira vez em Wall Street, nem tinha menininha ainda, né? Tirou a foto com ele lá? Vários, eu já tenho vários. Né? E aí o que acontece é o seguinte: quando eu entrei na Bloomberg, foi uma coisa muito gigante, né? A Bloomberg era um negócio que eu vi um jeito de trabalhar que eu falei, caramba, por isso que esses caras são a vanguarda de tudo. O terminal da Bloomberg hoje, para profissionais, ele deixa o cara, é uma Ferrari, né? E quando eu fui à BlackRock, que foi a primeira visita que nós fizemos, ainda conhecendo os amigos, assim, eu tive a grata surpresa de ser reconhecido pelo um dos funcionários, lá, o cara da equipe do time Brasil, lá, ele falou, pô, eu sou de Brasília. Aí eu falei, poxa, eu sou de lá também. Ele falou, pô, você é o Luiz Guilherme, sou amigo do fulano e tal, sou amigo da sua irmã. Pô, achei um barato aquilo, né? É uma sensação que você pensa, nossa, que dia que eu ia imaginar que eu ia estar em Wall Street e encontrar um grande profissional, né? Não precisa nem falar quem trabalha nesse lugar, o que já deve ter feito na carreira, o tanto que estudou, o tanto que fez de coisa, e ser reconhecido ali, assim, isso mostra que essa capacidade de diálogo, de conversar e de procurar se aprofundar, você está fazendo um network também. Sim. Isso te ajuda muito no aprendizado, ajuda em tudo. Então, assim, esse para mim, e conhecer as bolsas também, né, cara? A NYSE, né, tem uma história fabulosa. São 200 anos ali de história, mostra todo o funcionamento. Então, foi uma viagem que eu poderia, eu conheço muitos países, amo viajar, eu gasto, aliás, todo o meu dinheiro só com viagem. E assim, eu realmente poderia ter ido para Nova York, mas eu não teria ido nos lugares que eu fui. Sim. Eu acho que não adianta ter o dinheiro. Não adianta ter o dinheiro e chegar lá e falar, ó, eu tenho tanto aqui, eu queria conhecer a Nasdaq, a NYSE. Né? E nós temos fotos que são fotos históricas, né? Todo mundo que olhar daqui para frente pode falar, meu avô, meu bisavô deixou um legado, olha o que ele estava fazendo lá. Né? E o mundo vai mudar muito. Então eu quero agradecer imensamente por isso, que a Avel continue dando essa atenção e essa distinção aos clientes que estão mais próximos, que estão preocupados realmente em se aprofundar, porque isso é gratificante para a gente que recebe esse prêmio. A viagem, além de tudo, gerou bons amigos que viraram amigos mesmo de eu me hospedar. Acabou. Tempo encerrado. Nós tivemos que ter visto antes. Ele me falou por lá. Falou? Devia ter. Só finaliza. Tá. Então, hoje eu tenho essa alegria além de tudo, porque eu fiz amizades a ponto de ser recebido nas casas dos meus amigos. Hoje a gente troca muitas informações e um deles me deu uma dica no meu operacional que eu guardo ela às 7 chaves. Assim, eu olhei e falei, por que eu nunca pensei nisso? Mas é tão nítido. Sempre pensava uma coisa que batia na trave da ideia que ele me deu. Sim. E a gente se ajuda, a comunidade de trader é uma comunidade tão legal, sabe por quê? Ninguém comemora, você não está disputando com ninguém. O outro ganhou e você não ganhou no dia, você vai comemorar o outro, cara. É o seu dia, né? E é isso aí. A gente tem que realmente contar com uma boa assessoria. Se você quiser evoluir no mercado, se você quiser ter resultado nos seus investimentos, conte com uma empresa e eu recomendo a Avel para todos os meus amigos e para quem está assistindo. Acho que a gente que agradece a primeira oportunidade, né, LG? A confiança, obviamente, e deixar o recado que a gente está aqui justamente para fornecer a informação. Acho que esse é o grande ponto, ajudar a tomar decisão. E espero que essa conversa tenha ajudado a quem está nos escutando e quem tem interesse no assunto. Então a gente está 100% à disposição. Obrigado de novo, foi um prazer. Isso aí. Parabéns pelo trabalho e pelo prêmio. Bom, pessoal, muito obrigado. Também agradecer, né? Como eu comentei antes, a mesa trader da Avel está completando aí 1 ano de história, com clientes bem atendidos. A gente tenta entregar o melhor do nosso trabalho. Assim, eu acho que esse feedback do LG serve para selar assim, realmente a qualidade do que a gente vem entregando. E eu não tenho dúvidas. Se o cara opera na bolsa, se ele quer entender um pouco melhor de renda variável, como que ele pode se posicionar, ter menos assimetria de informações, ser bem atendido, ter um assessor, né, que está sempre próximo, de coração, assim, cara, tenta experimentar o trabalho da Avel, assim, a gente vai continuar entregando cada vez mais, tá? LG, muito obrigado. Sem palavras. Eu agradeço vocês. Obrigado, gente. Muito LG. obrigado por tudo que vocês fizeram aí até hoje. Valeu.